A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Vamos vir aqui rapidamente para deixar a recomendação de dois canais. É o primeiro canal, o canal Jezreel, do irmão Tiago, e o segundo canal é o canal Pleno Conhecimento da Verdade, do irmão Mateus. São irmãos também que têm meditado bastante nas Sagradas Escrituras, buscado cada vez mais de Deus, o alimento espiritual para nós. E eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, para os irmãos poderem também estar acessando lá o canal dos irmãos, conteúdo muito edificante para todos nós. Que Deus possa estar abençoando a todos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite para todos. Estamos aqui com mais uma meditação na palavra, irmãos. E dessa vez a meditação no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. E diz assim o texto. Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Durá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que o Nabucodonosor tinha levantado. Bom, neste capítulo 3, para entendermos melhor, vamos voltar ao capítulo 2. E no capítulo 2, como já gravamos aqui em um vídeo, o capítulo 2 fala do sonho que Nabucodonosor teve, né? E naquele sonho que Nabucodonosor teve, a qual Daniel deu a interpretação para ele, havia uma grande estátua. E essa estátua ela tinha uma cabeça de ouro, tinha os braços de prata, tinha o abdômen de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro com barro. E Nabucodonosor deu ali uma sentença para todos os sábios, porque ninguém revelava o sonho, mas Deus deu a Daniel de entender o sonho, e Daniel revelou para ele que a cabeça de ouro era ele, Nabucodonosor, o ouro. A prata seria um reino que viria depois do dele, seguido por um outro reino também, que derrubaria este reino que passou, e passaria também a mais um outro reino que derrubaria. Então haveria uma sucessões de reinos, e um reino viria, derrubava o outro e se colocava no lugar daquele. Então aqui no capítulo 3, Nabucodonosor entende muito bem o sonho, e ele manda construir uma estátua igual à estátua do sonho, que é a imagem dele. Só que ao invés de ele fazer somente a cabeça de ouro, ele faz a estátua toda de ouro. Por que ele faz a estátua toda de ouro? Porque ali ele estava querendo dizer: Babilônia é Babilônia, e Babilônia não vai passar. Não vai haver nenhum império depois do meu. Porque o Império Babilônico ele estava dominando praticamente todos os reinos. Era o maior império da face da terra naquela época. Então Nabucodonosor falou: não haverá nenhum império após o meu, porque eu sou Nabucodonosor, eu sou Babilônia, e Babilônia para sempre. Então ele mandou construir uma estátua toda de ouro, a sua imagem toda de ouro, e ordenou que todos devessem adorar aquela imagem. E passou isso por decreto. Só que havia ali homens judeus, sábios também, amigos de Daniel. Daniel, ele era chamado de Beltesazar, que era o nome babilônico que ele recebeu, igual os amigos dele, que também receberam nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, companheiros de Daniel, eles não se curvaram à estátua e
Ficando sabendo disso, o rei Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego para que quando tocassem aqueles instrumentos ali, eles devessem se curvar à estátua. Aí Nabucodonosor quis ver como que eles iriam se comportar, se realmente eles iam na presença do rei se curvar ou não. E foi feito. Foi tocado os instrumentos e que eles deveriam se curvar. Só que não se curvaram. E disseram ao rei Nabucodonosor: não vamos nos curvar diante de nenhuma imagem. E se Deus quiser nos livrar, Ele irá nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar, saiba que não nos curvaremos diante de ninguém e de nenhum ser a não ser o nosso Deus, a quem nós servimos. Nabucodonosor, ouvindo isso, se irou e mandou que eles fossem lançados numa fornalha de fogo ardente. E essa fornalha tinha sido aquecida 7 vezes mais. Porque ele achava inadmissível, achava que era uma afronta a ele, porque ele era o império, ele era o todo soberano, era como ele se achava. Babilônia para sempre, e não havia ninguém que pudesse impor a sua vontade sobre Babilônia. Quer dizer, a vontade de Babilônia seria imposta sobre todos, e todos deveriam aceitar, mas eles não aceitaram. Eles seguiram firmes ali a Deus, a não se curvar diante de ninguém, a não ser o Deus Altíssimo, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nosso Deus. E eles não se curvaram. E eles foram então lançados dentro daquela fornalha de fogo ardente, que tinha sido aquecida 7 vezes mais, e lá ficaram observando eles na fornalha. E ficaram espantados porque não havia gritos, não havia nada assim, nenhum sinal de que eles tivessem sido causado algum tipo de dano. E olharam para dentro da fornalha e viram 4 homens. Só que eles falaram: lançamos 3, como é que tem 4 dentro da fornalha? E então o Nabucodonosor não acreditou naquilo e chegou a tocar as chamas e se queimar. E como é possível? O fogo queima, e como que eles não estão se consumindo? Então ele viu aquilo ali como algo maravilhoso e viu que aquele 4º homem não era um homem normal, era um homem diferente, né? E era um homem de glória. Reconheceram a autoridade que aquele homem tinha, que aquele homem era um enviado de Deus para estar ali com eles. Então mandaram com que eles fossem retirados. Então Nabucodonosor, ele reconheceu ali naquele momento o poder do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nosso Deus. E ele fez um decreto de que todos deveriam, né? Está até esse decreto aqui, capítulo 3, no versículo 29. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo, nação e línguas que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Porque eles foram livrados da fornalha. Então houve um reconhecimento sobre o livramento e o poder de Deus na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Alguns fatores importantes aqui que a gente pode destacar o reconhecimento de Nabucodonosor da interpretação do sonho da estátua e de que ele entendeu perfeitamente. Por isso ele ergueu uma estátua, dizendo que o império dele não iria passar, sendo que se a gente for seguir e para o capítulo 4, ver que Nabucodonosor ele teve uma visão de uma árvore que crescia muito. A árvore era ele, mas vinha alguém dos céus e derribava essa árvore. E Daniel vai dar uma interpretação para ele, e ele acaba ali
pelo cumprimento daquilo tudo, Nabucodonosor chegou a ir pastar com os animais. E a gente vai ver, ainda mais aqui no capítulo 5, ali o descendente de Nabucodonosor, né, ele é morto. E o rei Dario, o rei Medo, que se uniu com o rei Ciro, o rei persa, o Império Medo-Persa, no capítulo 5 a gente vai ver esse império derrubando Babilônia, se cumprindo a palavra. E ao longo da história da humanidade, o Império Medo-Persa é tomado pelo outro império, que depois é tomado pelo outro império, e se cumpre o que Deus falou. Porque Deus tem presciência, Ele sabe de tudo antes de acontecer, Ele tem onipresença, Ele está em todos os lugares, Ele tem onipotência, Ele pode todas as coisas, né? E onisciência, Ele tem ciência de tudo, Ele sabe todas as coisas. E pela presciência sabe antes de acontecer, porque Ele está além do tempo e espaço. E aqui eu gostaria de deixar uma última mensagem aqui para os irmãos também, de que não importa o que se levantar contra vocês, pode ser muito alto, pode ser feito do metal mais precioso, pode ter um poder que você humanamente não possa suportar, e que talvez isso venha te afrontar de uma maneira que você tenha que ceder, para que você não tome nenhum dano ou não seja punido. Só que se for algo que atente contra Deus, contra a sua integridade, com Deus, com o que você tem a guardar das palavras de Deus no seu coração, se você tiver de abrir mão disso e você permanecer firme, saiba que Deus ele é poderoso para te livrar. E assim como Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram consciência de que poderiam talvez não ser livrados, porque eles não saberiam o que ia acontecer com eles, mas eles depositaram a sua confiança em Deus. E Deus ele honra. Deus ele vai honrar. Tem muitas coisas que se levantam contra todos nós em nossas vidas, nossas famílias, casamentos, trabalho, em minha sociedade, saúde, no espiritual, no físico, que está diretamente ligado. Mas se mantemos a nossa fé em Deus, sabemos que Ele é poderoso para nos livrar. E mesmo que não nos livre, Ele vai nos honrar. Porque Ele disse assim, que no mundo tereis aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E ainda mais, em uma outra passagem também, Ele diz mais assim, porque se somos injuriados, somos defamados e mentem ao nosso respeito, que devemos nos alegrar com isso, porque é grande o nosso galardão que está no céu. Então Deus ele tem recompensa para nós. E nós, como servos de Deus, não devemos nunca deixar que nada atrapalhe a nossa fé com Deus. Por mais que se levantem situações que pareçam impossíveis, Ele é poderoso para nos livrar, como livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas mesmo que sobre nós sobrevenha algum mal, devemos nos alegrar. Devemos nos alegrar na tribulação, devemos nos alegrar nas aflições. Jesus disse assim, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo nem sempre vai ser fácil, mas a promessa que Ele nos fez, Ele está cumprindo. E todas as promessas que Deus tem sobre nossas vidas vai se cumprir. Não devemos trocar nunca algo muito melhor que Deus tem para nós por qualquer coisa ou qualquer aflição que se levanta. Gostaria também de compartilhar lá em Romanos 8. Eu vou até abrir essa passagem aqui e ler. Eu poderia até aqui de cabeça falar o que eu lembro da passagem, mas essa é uma passagem que é bom ler com os irmãos, exatamente como
como está escrito. E diz assim, exatamente com as palavras aqui do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, Satanás, através da serpente, que enganou a Eva. Versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo geme, e suporta angústias até agora. Versículo 23. E não somente elas, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Versículo 24. Porque na esperança fomos salvos, Cristo nos salvou. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? 25. Mas esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, porque sabemos que o nosso Senhor Jesus veio e cumpriu tudo o que ele havia prometido e está cumprindo ainda em etapas o plano da salvação lá do Éden, a qual Deus disse a Adão e Eva: de ti, mulher, virá o descendente que pisará a cabeça da serpente. Tem um vídeo aqui que nós falamos das promessas desde o Gênesis, elas se cumprindo. Depois é bom que vocês assistam. E lá no Apocalipse capítulo 20, no final do capítulo 20, Deus manda fogo do céu e Satanás é lançado no lago de fogo, destino final dele. E ele é derrotado. A promessa de Deus está sendo cumprida nas nossas vidas. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém.